Olá, sejam bem-vindos ao Pode Contar. E no episódio de hoje nós iremos relembrar o caso da Marielle Franco e uma das principais fake news a respeito da sua morte. Meu nome é Mirelle Marques, eu sou estudante de jornalismo. Eu sou Maria Clara, estudante de Publicidade e Propaganda. E eu sou Cirlane Ferreira, estudante de Publicidade e Propaganda. Então, para começar, a gente primeiro precisa saber quem foi a Marielle Franco, né? Isso. Então, Marielle Franco, ela foi uma mulher negra, crescida na favela do Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro. Ela foi cercada por aquele ambiente hostil de favela. Sim. Então, ela se formou na PUC do Rio. Foi uma das vereadoras mais bem votadas, que hoje em dia a gente sabe, né, que como é difícil ter mulheres na política e ainda ser tão bem votada. Isso. E aí ela sempre lutou pelas causas das pessoas que moravam lá no complexo, pelas minorias, pelos direitos humanos. Então, assim, Marielle, ela foi uma referência hoje em dia, tanto para mulheres, como ativista, como vereadora. E é toda uma trajetória. Quando a gente fala em Marielle Franco, muito engajada. Isso. Muito em temas sociais, políticos, né? Principalmente da onde ela veio, né? Exatamente. Ela sempre foi muito engajada na questão das milícias, que acabavam extrapolando ali em algumas atitudes. E é cômico até pensar que foi isso que levou ela ao fim, né? Sim, e foi justamente daí onde deu início às fake news, né? Após a morte dela, por ela ser tão engajada isso foi um incômodo. Ela foi um incômodo para a milícia do Rio de Janeiro, entendeu? Então, e aí, infelizmente, né, em 14 de março, né, de 2018, ela acabou sendo assassinada. E aí, ela levou 3 tiros na cabeça e 1 no pescoço. E, juntamente, o seu motorista, né, porque eles estavam saindo de um evento naquele dia, ele também acabou sendo assassinado, que é o Anderson Gomes, e a sua assessora, que é a Fernanda Chaves, ela também acabou sendo ferida. E aí, naquela época, né, em primeiro momento, a investigação ela foi conduzida pela polícia, e aí a principal teoria que tinha na época, segundo o delegado, era que justamente a morte dela deveria ser por causa que ela estava muito atrelada a defesas, né? A defesas públicas, e principalmente naquela época, que ela estava defendendo muito a questão de mortes atreladas à polícia do Rio de Janeiro. Então, a morte dela foi justamente depois de ela ter denunciado o 41º Batalhão da Polícia Militar, lá do Rio de Janeiro, né? E a gente sabe como no Rio de Janeiro é forte, né, o movimento de milícia. Sim, com certeza. Então, você tá ali naquele meio é algo muito perigoso. Exatamente. E foi com esse avanço das investigações que foi descoberto que esse mandato de morte dela tinha surgido lá em 2017, ou seja, ela morreu em 2018. Já estava Exatamente. E quando sobre essas investigações, depois dessas denúncias, foi só o corte final, como se dissesse, não, agora já deu, tem que acontecer. Então, assim, você vê que o assassinato aconteceu em 2018, só lá em 2024 que veio aparecer aí, depois da confissão de Écio Queiroz, foram juntando as peças até chegar nos culpados. Sim. Isso porque ela era uma mulher conhecida, né? Exatamente, lá nos irmãos Brazão. Sim, e ali foi em 2017, né, que a Marielle também ela estava ali engajada em certos projetos de lei. E um deles que foi aprovado foi para regularizar ocupações que eram clandestinas. E aí justamente influenciou na questão dos irmãos, que eram o Domingos e o Tiquinho Brazão, né? Que foram justamente aqueles que mandaram matar a Marielle. E aí eles acabaram sendo presos e foram condenados ali a mais de 76 anos de prisão, né? Que ainda é pouco, né, gente? E muito tempo depois também. E muito tempo depois, justamente.
E aí a gente teve muitas fake Olha news a isso aqui, a respeito cara dos... de quem ela era, né? Porque por conta desses dois, né, ela teve sua vida destruída, né? Uma carreira toda destruída, Família, um né? legado Isso. destruído. E após isso, eu acho muito interessante o caso da Marielle, porque foi um caso, se não, eu acredito que foi o caso que mais teve fake news, assim, avulso. Era uma Sim. notícia atrás da outra e ninguém sabia dizer quem ela era de verdade, até que ponto era verdade, né? O que estava sendo divulgado ou não. E ela estava morta e ninguém E sabia foi um dizer como foi. bombardeio, né, de fake news, E principalmente porque muitas. foram fake news que foram disseminadas por pessoas importantes. Isso. Então acabava que as lugar de pessoas fala, né? viam Isso. aquilo como algo tomado como verdade. Como o caso da O desembargadora caso da desembargadora foi, justamente. de Marília Castro Neves, que foi uma desembargadora. Ela se pronunciou no Facebook, né? E Justamente. foi. Ela respondeu Vamos ver o comentário dela aqui. O comentário dela foi esse, né? A questão é que a tal da Marielle não era apenas uma lutadora. Ela estava engajada com bandidos. Então, justamente por as pessoas verem isso, um comentário de uma desembargadora Ainda que mais, é alguém ó. importante, Foi né? eleita pelo Comando Vermelho, descumpriu compromissos assumidos com seus apoiadores. Ela, mais do que qualquer outra pessoa, longe da favela, sabe que como são cobradas dívidas pelos grupos entre os quais ela transicionava. Até nós sabemos disso. A verdade é que jamais saberemos ao certo o que determinou a morte da vereadora, mas temos certeza de que seu comportamento, ditado por seu engajamento político, foi determinante para seu trágico fim. Qualquer outra coisa diversa é mimimi da esquerda tentando agregar valor a um cadáver tão comum contra qualquer outro. Ainda foi racista também, gente. E ela também, aí nessa fala, ela se utiliza do ponto de que só porque alguém é famoso é mais digno de valor que outro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Marielle, ela sim foi engajada em muitas pautas relevantes, pautas que ela levantou na época. Causa até uma revolta ter um comentário desse sair de uma desembargadora, gente. E mancha toda a memória a respeito da Marielle Franco, porque agora muitas pessoas vão pensar nela como alguém que estava atrelada ao Comando Vermelho. Isso é até difícil, né, de desmistificar, porque quando vindo de uma pessoa, de uma autoridade, um tipo de fake news dessa, fica difícil pra gente até que ponto. E no caso dela é mais revoltante porque a gente pensa, cadê a impunidade disso, né? Fica parecendo que a internet é terra sem lei, que cada um pode chegar, pode comentar o que quiser e não vai ter impunidade. Só que para além disso, gente, não sei se vocês viram, a condenação dela só foi ela ficou 3 vezes, 90 dias. Não foi uma condenação, a gente diz, uma condenação. Foi bem umas férias, ela foi pra casa. Com 90 dias ela retornou. Eu assisti o documentário. Você via a cara de insatisfação da mãe da Marielle vendo tal impunidade. Com certeza. Pra isso. E aí tem que estar uma das grandes problemáticas dessa questão, né? Justamente essa impunição. E quando a pessoa ela é punida, é uma punição muito fraca. Então acaba passando batido. Não é proporcional. Sim, justamente. De certa forma também foi bom que teve o julgamento, porque foi desmistificado isso. Foi provado que ela não tinha associação com o Comando Vermelho, ela não era mulher de traficante, entendeu? Foi mostrado né, o legado isso dela, que isso. tentaram manchar. Né? Sim. Porque não mancharam, tentaram manchar. Porque quem conhecia a fundo, quem foi em busca a fundo, sabe da real verdade e de quem realmente foi Marielle. Sim. Então, pelo menos com esse episódio, a gente consegue, né, realmente falar sobre a história dessa mulher, que foi realmente uma pessoa muito, muito, muito importante, né? E referência, no Brasil, né? Que era uma ativista, que lutava pelos direitos das pessoas dentro das favelas, né? Que é algo muito LGBT, importante. Uma mulher negra dentro minorias. da política já é algo que é raro de se ver, de né? conquistar esses espaços, né? Isso. Porque a gente Já é sabe. revolucionário isso. E ela deixou conosco o nosso legado, né? Então, como algo importante que a gente tem,
pelo menos falando aqui, é que é muito importante a gente verificar o conteúdo que a gente Isso. consome. As né? fontes. Porque é Checar. muito fácil as pessoas disseminarem fake news hoje em dia. E quando são pessoas que são importantes disseminando, Exatamente. muitas outras vão tomar aquilo como verdade. Então é muito Exatamente. importante que a gente verifique da onde que tá vindo aquela determinada informação. Antes de repassar, Isso. quando vê os grupos de família, com os tios, né, que já gostam de Sim. estar espalhando essas fake news, a gente tá ali também posicionando. Sempre, Olha, não foi bem Divulgar a assim. verdade. Isso. É bom a gente sempre estar trazendo e fazer esse movimento, né, de estar esclarecendo, porque a fake news ela sempre vai existir, Sempre, mas sempre vai sempre. ter pessoas também que tá aqui para desmentir isso. Isso. E é isso, né, gente? Muito obrigada por assistir. Hoje Pode esse contar. É nosso E episódio, né? esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tchau.